Hello, my friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal do Tablo Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês como criar tooltips avançados. Então, essa funcionalidade tem ganhado cada vez mais destaque dentro das ferramentas de BI, possibilitando que você consiga sintetizar informações de uma única página, mas que mesmo assim você consiga fazer aí desdobras, né, e trazer mais informação para o seu usuário. Então, se você quer ver mais conteúdo do Tableau, quer ver algum assunto específico, já deixa o seu like e coloca aqui nos comentários. Então, estou dentro do meu Tableau Public, vou clicar em Microsoft Excel, conectar a nossa Sample Superstore, que é a nossa base aí padrão, e aí vou fazer o seguinte, vou arrastar a nossa aba de Orders para dentro do meu Canvas e vou vir em Planilha 1. É então um processo padrão que a gente utiliza dentro do Tableau. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar categoria para colunas e vou pegar aqui o meu Sales e vou colocar o meu Sales dentro de texto. Vou dar uma formatada aqui para ficar melhor, então vou colocar em exibição inteira. O texto aqui eu vou colocar ele centralizado. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho dele para ficar bem visível para todo mundo. Acho que vou colocar aqui um 36. Vou colocar ele em negrito para ficar mais evidente. E a gente tem agora o valor das nossas vendas dividido pelas nossas categorias. Vou vir aqui em cima, acho que eu vou tirar esse rótulo aqui de cima para deixar apenas as categorias. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho delas. Vou clicar aqui em formatar. Vou aumentar também o tamanho da fonte dela, vou colocar uma fonte 20 aqui, por exemplo. E aqui dentro do meu sombreamento, vou colocar um sombreamento verde. E aí eu mudo a cor dela para branco, para ficar algo pelo menos mais visual. Então repara o seguinte, por padrão, quando eu arrasto o meu mouse aqui em cima, dentro de Furniture, o que acontece? O Tableau automaticamente ele cria para a gente aqui uma caixinha de seleção, que é essa caixa aqui, né? E essa caixa ela é chamada de Tooltip. E é dicas de ferramenta, mas com certeza você vai ouvir mais com esse nome de Tooltip. O que esse Tooltip faz? Ele permite que quando você passe o mouse em cima ou não, eu vou mostrar para vocês, você consiga visualizar outras informações. Então, quando eu passo o mouse em cima, ele mostra para mim a categoria Furniture e quanto de vendas que eu tive. A mesma coisa acontece com Office Supplies e com Technology. Ou seja, quando eu passo o mouse aqui em cima, ele identifica qual que é a categoria que está aqui em cima e ele renderiza para a gente o nosso valor de venda. Então, ele traz essa informação aqui. Só que esses tooltips, eles são personalizáveis. Ou seja, eu consigo modificar de diversas formas. E é justamente o objetivo dessa aula hoje. Então aqui, se eu clico em dicas de ferramenta, porque o meu está em português, existem várias opções que existem aqui dentro do tooltip. Dentro de editar a dica, existem opções para eu alterar a fonte dela, o tamanho, colocar em negrito, em itálico, sublinhado, alterar a cor, a centralização do tooltip. Eu consigo inserir aqui outras informações e eu consigo aqui também fechar caso eu queira. Existem outras opções aqui embaixo que a gente vai visualizar daqui a pouquinho. Então, repara o seguinte, dentro de categoria, eu posso aumentar um pouco o tamanho dela, colocar em 18, negrito, vou colocar um tom de verde nela e vou clicar em OK. Repara que quando eu passo o mouse em cima, agora eu tenho ela bem melhor e bem mais visível. Então, eu posso aplicar isso aqui, por exemplo, para todo mundo. Coloco todo mundo em 18, coloco todo mundo aqui em verde, negrito. Quando eu clico aqui, eu tenho ela nesse formato. Só que, logicamente, que você vai querer trazer um destaque diferente, né, para o texto e o valor. Então, você pode alterar a cor aqui, por exemplo, para você conseguir visualizar num formato melhor. E aqui, a gente pode colocar qualquer informação que a gente quiser. Então, imagina assim, eu posso escrever um texto aqui dentro. Temos a... E aí eu coloco aqui categoria com um valor de... E aí aqui eu escrevo vendas. Se eu vier aqui e der um OK, o que vai acontecer? Automaticamente, o tooltip ele interagiu com o texto que eu tinha escrito. Então, agora eu tenho um valor sendo apresentado com um texto. Temos a categoria Office Supplies com um valor de vendas de 731. E aí, logicamente, que você vai precisar fazer alguns testes para você tirar os espaços, deixar a categoria assim mais junta. Ó, agora sim ficou um pouco melhor. Eu posso vir aqui e centralizar esse conteúdo até para ficar mais legível para o meu usuário. Modificaria ali letras e esse tipo de coisa. Outras coisas que são interessantes aqui é que dentro do tooltip eu posso inserir. E dentro de inserir existem diversas opções. Eu posso inserir a hora da atualização dos dados, o nome da fonte de dados, o nome da pasta de trabalho, o nome da planilha,
a contagem de páginas, o nome da página, o número, uma legenda padrão, um título padrão, o nome completo, o nome do usuário, uma categoria e uma soma. Ou seja, esses dois itens aqui eu consigo acrescentar porque eles estão inseridos no meu visual, ou seja, eles já estão colocados dentro do meu gráfico. Por quê? Porque imagina que você tem alguma informação que você quer apresentar apenas no tooltip, mas que você não quer que ela seja apresentada aqui. O que a gente poderia fazer, por exemplo? Se eu vier aqui em Profit, se eu colocar lá dentro de texto, ele vai representar esses dois valores. Mas eu não quero esse valor. Eu quero colocar ele apenas no tooltip. Então, se eu arrastar ele para dentro de detalhe, é para que automaticamente ele trouxe ele para cá, mas que ele não ficou exibido aqui. Então, se eu clicar agora em dicas de ferramenta, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em inserir e eu consigo agora acrescentar o valor de profit, porque ele está inserido dentro do meu visual, digamos assim, mas ele não está sendo renderizado. Ou seja, eu posso clicar aqui em inserir e posso clicar agora em profit aqui. Então, temos a categoria, e aqui temos a categoria, e aqui posso colocar categoria com um valor de vendas de tanto, e aqui eu coloco e lucro de, e aqui eu coloco eles tudo junto. Então, o que vai acontecer agora? Quando eu passar o mouse em cima, vai mostrar. Temos a categoria Office Supplies, com um valor de venda de 731 e lucro de 126. Logicamente que você pode expandir aqui ó, e deixar isso aqui mais intuitivo, né? Então, temos a categoria, e aí você pode dar um Enter, com o valor de vendas de e lucro de. Agora vai ficar mais organizado. O nosso usuário vai conseguir visualizar. E aqui a gente pode acrescentar um espaço depois do lucro, para que ele não fique aqui junto com o valor, né? Então, agora sim. E o que é interessante de criar esses tooltips? Porque se eu pegar aqui uma região, por exemplo, e eu colocá-la como filtro, se eu desmarco aqui, por exemplo, para East, o que vai acontecer? Os valores alteram. Ou seja, ele está filtrado agora todas as informações, mas a minha variável continua com o texto sendo aplicado. Temos a categoria Office Supplies com valor de vendas de Parará. E aí existem diversas formatações que você pode fazer. Se você quiser colocar um R cifrão aqui na frente, se você quiser colocar o R cifrão aqui também do lado de cá, melhorar aqui um pouco o texto, né? Enfim, você consegue fazer inúmeras formatações aqui dentro do seu texto. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui não é nem somente isso. É que uma das coisas que a gente pode fazer, e aí é um dos conteúdos que eu acho mais interessante nos tooltips, é que nós podemos inserir outras planilhas. Então, repara que ele dá essa opção para a gente. A minha só está cinza porque eu não criei outra planilha. Então, vou apagar isso aqui por enquanto, vou deletar, vou dar um OK. O tooltip desapareceu. E agora eu vou criar dentro de uma outra planilha a nossa subcategoria. Vou colocar aqui ela em colunas, vou colocar em linhas. Vou pegar agora, por exemplo, o meu sales, e vou arrastar para dentro de texto. Vou classificar ele do maior para o menor. Vou arrastar o meu sales para dentro de cor. Vou colocar ele aqui como square. E, na verdade, acho que eu vou até trocar. Eu vou trocar o sales por profit. E vou colocar como profit aqui. Volto de novo para ordenar, do maior para o menor. E agora sim eu tenho a nossa subcategoria. Posso dar uma editada aqui, ajustar a largura, a altura talvez seja melhor. Beleza. Então, repara que eu tenho esse valor aqui. Posso vir aqui em texto, dar uma centralizada, né? Colocar aqui o alinhamento dele ao centro. Beleza. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui ó, e escrever a fórmula index e colocá-la aqui. Quando eu coloco o index, eu posso clicar aqui com o botão direito nele e mudar ele para discreto. Agora que eu coloquei ele como discreto, eu posso colocar ele aqui. Ou seja, eu tenho um ranking automático das minhas subcategorias. Outra coisa que eu posso fazer aqui dentro é converter essa fórmula para string, então eu vou passar um str. Dentro disso, eu vou somar esse valor àquele numeral que eu tenho. Porque aí, e aí eu vou dar um zoom aqui para vocês, eu estou transformando isso aqui numa string, eu estou acrescentando aquele numeral. Aqui, ao lado do 1, fica aquela bolinha para simbolizar que é o primeiro, o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente. Então, olha que agora já ficou bem mais interessante para a gente poder trazer. E agora eu vou fazer o seguinte. Dentro de dicas de ferramenta, eu vou clicar em inserir, vou vir em planilhas e marcar a planilha 2. Quando eu marco a planilha 2, o que o Tableau faz? Ele traz o nome da planilha, ele traz o max width,
ou seja, qual que é a largura máxima que ele pode apresentar, o max height, que é a altura máxima que eu posso apresentar, e os filtros aqui, no caso ele está pegando todos os campos. O que vai acontecer? Se eu der um OK e passar o mouse agora, o que ele vai fazer? Dentro da categoria Furniture, ele vai exibir para a gente a nossa subcategoria. Então, repara que eu tenho agora os nossos valores sendo apresentados. Olha, quando eu passo o mouse em cima, ele recalcula essas informações para cada um deles. Beleza. Só que a gente pode tirar, de repente, esse título aqui em cima para ficar algo mais interessante. Então, eu vou ocultar ele aqui por enquanto. E a gente tem agora essas informações. Logicamente que a gente pode acrescentar o título e modificar, e não tem problema. Até então, isso aqui é o comportamento padrão de um tooltip. Você utilizar essas dicas de ferramentas para você poder trazer visualizações. Só que o que é o mais interessante? O Tableau permite que você acrescente múltiplas planilhas. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir em nova planilha, vou pegar aqui o nosso order date, que é a nossa data do pedido, vou colocar o nosso sales aqui, por exemplo. Dentro de sales, né, eu vou mudar o nosso order date aqui para... Vamos ver como é que ele se comporta aqui com o mês. Aí ele vai exibir o mês e o ano. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu profit também. Vou colocar o profit aqui ao lado. Ele vai gerar um eixo duplo. Eu vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui em eixo duplo. Agora que ele veio com eixo duplo, eu vou clicar aqui. Vou clicar em sincronizar marcas, selecionar marcas, né? Perdão. Na verdade, sincronizar eixo, para a gente conseguir visualizar. Né? Agora eles estão em escalas reais, onde eu consigo identificar. E agora eu vou remover esse cabeçalho daqui. Aqui embaixo eu vou clicar em editar eixo. Ao editar eixo, eu vou tirar esse título aqui. Na verdade, eu podia ter só removido ele, né? E aqui eu vou dar uma formatada nesse mês e ano. Então, eu vou clicar em formatar. Aqui dentro de datas, eu vou clicar em personalizado. E aqui eu vou colocar MM/YY. Quando eu faço esse tipo de formatação, ele vai reconhecer o MM como mês, com 2 dígitos, e o ano com 2 dígitos. Então, se a gente olhar aqui embaixo, ele ficou agora 1 de 2021, 3 de 2021, e assim sucessivamente. Agora que eu fiz isso, se eu voltar na minha planilha 1, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui, na linha de baixo, clicar em inserir planilhas e marcar a planilha 3. E vou dar um OK. Quando eu passo o mouse agora, repara que ele está apresentando os dois gráficos. Só que ele não está numa formatação muito bacana. Por que ele não está numa formatação muito bacana? Porque ele está um pouco espremido ali, eu não consigo visualizar isso muito bem. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a largura dele. Vou colocar aqui, de repente, um 500 dentro do Max Swift, e vamos deixar uma altura de 400 por enquanto, para a gente testar. Então, agora que eu passo o mouse em cima, repara que ele aumentou. Só que o interessante disso seria se a gente colocasse essas informações uma ao lado da outra. O que vai acontecer se eu der um Ctrl X aqui para recortar essa dica de ferramenta e colocá-la ao lado? Repara que ele não modifica, e é isso que eu queria mostrar para vocês. Porque quando você coloca essas informações, mesmo que elas estejam ao lado, uma da outra, ele sempre vai colocar uma informação embaixo da outra. Então aqui, para a gente ter uma visualização melhor, a gente pode alterar também a largura e a altura do primeiro tooltip que a gente tinha. Então, quando eu passo o mouse agora, repara que já está um pouco melhor. Eu já consigo visualizar isso aqui de uma forma mais bacana. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, ao invés da gente acrescentar o profit, o que a gente poderia fazer? A gente poderia vir aqui, criar um campo calculado, onde eu vou chamar ele aqui de Profit Ratio. E aí, dentro desse profit, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu profit e dividir pelo meu sales, para identificar o quanto de lucro que eu estou tendo sobre as vendas. Então, vou aqui colocar um sum, e aí na outra também vai precisar ter um sum, profit ratio, vou colocar um OK. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse valor daqui, e agora eu vou pegar os nossos valores de medida e vou trazer para a rota. Ao fazer isso, eu posso selecionar quais são os itens que eu quero deixar aqui. E neles eu vou querer deixar o sales, a quantidade, o profit ratio, o profit, o desconto, e vou tirar esse orders aqui que para a gente não faz sentido. Ao fazer isso, eu vou pegar nomes de medida e vou arrastar aqui para colunas. Então, agora que eu fiz isso, ele vai criar as nossas colunas aqui certinho. Só que a gente precisa ordenar para isso aqui ficar mais intuitivo. Então, eu vou ter sales, depois de sales eu tenho discount,
depois do discount eu tenho o profit, depois do profit eu tenho o profit ratio e por último eu tenho a quantidade. Posso até deixar a quantidade antes dos sales, talvez faça mais sentido. Posso aumentar o tamanho aqui das marcas para que ele fique nesse formato melhor. E agora existe uma coisa bacana que a gente pode fazer. Dentro do valores de medida, eu posso arrastar ele para a cor. Quando eu fizer isso, ele vai trazer uma formatação condicional para todo o meu valor. Só que são valores diferentes. Eu não posso comparar quantidade com sales, com discount, com profit ratio. Inclusive, o profit ratio eu tenho que clicar aqui em formatar e passar ele para porcentagem. Agora vai ficar mais intuitivo. Mas aí, aqui dentro, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui com o botão direito e selecionar essa opção de usar legendas separadas. Se eu fizer isso aqui e clicar, ele vai permitir que agora eu consiga modificar a cor de cada uma das legendas. Então, eu posso vir aqui na primeira legenda de quantidade e posso selecionar um valor específico. Se eu quiser colocar, por exemplo, a quantidade como roxo e a cor mais forte dela um azul, não vai ficar muito bom essa combinação, não. Mas beleza. Posso colocar aqui, de repente, um tom de preto e dar um OK. Então, repara que eu tenho várias formatações de cor que eu posso fazer aqui. E essa cor eu posso seguir para cada um dos itens que eu tenho aqui dentro da minha formatação. Então, eu posso colocar esse tipo de divergência com quantidade. E aqui eu não vou gastar muito tempo com formatação de cor aqui, porque esse não é o objetivo. Só que agora, repara o seguinte, quando eu passo o mouse lá, ele vai estar cortando um pouco. E por que ele vai estar cortando um pouco? Porque o valor que está sendo exibido dentro do meu tooltip agora, ele é grande. Então aqui eu posso clicar em padrão, por exemplo. Ele vai diminuir um pouco. Eu posso até modificar um pouco aqui, para diminuir um pouco esse espaço que não está sendo utilizado. Então vou vir aqui, ó, arrasto para cá. Beleza. Se eu passo o mouse aqui de novo, repara que ele não ficou tão bacana. Por quê? Porque, de fato, aqui o ideal é você colocar ele sim na exibição inteira. E aqui dentro você formatar o tamanho que você quer utilizar para que ele fique maior. E aí eu vou colocar um 900 de largura por um 500. Aqui eu vou colocar um 900 também. Vou colocar aqui por 500. O ideal é que fique padrão, né, para que seja visualizado de uma forma melhor. Mas repara que quando eu passo o mouse agora, eu tenho duas informações sendo apresentadas de um formato bem intuitivo, onde eu consigo visualizar em cima como que é a quantidade, vendas, discount, profit e profit ratio dentro do meu item furniture. E aqui, né, talvez a gente possa fazer o seguinte, a gente possa trazer aqui para esses itens um nome de uma planilha que fique mais intuitivo. Então, repara que quando eu estou passando o mouse em cima, eu não tenho nenhum título. Eu não consigo identificar que embaixo são vendas, né? E a comparação do tempo, né? De vendas e profit. Então, o que vai acontecer se eu vier aqui e escrever um título em cima? Se eu escrever aqui, por exemplo, tabela analítica. Vou colocar esse nome aqui. Analítica. Porque sem acento mesmo. O que vai acontecer? Se eu fizer isso, ele vai colocar o título dela aqui em cima. E apareceu aqui tabela analítica. O que vai acontecer se eu vier aqui antes desse de cá e colocar ele aqui como vendas ao longo do tempo? E der um OK. Se eu fizer isso, repara que sumiu aqui o valor. Por quê? Porque o valor não está conseguindo mais renderizar o nosso gráfico. Então, o que aconteceria se eu viesse aqui dentro de dicas de ferramenta e desse um Enter, deixasse as duas informações assim? Se eu vier aqui e dar um OK, repara que agora já deu certo. Eu tenho minhas vendas ao longo do tempo aqui embaixo e eu tenho a minha tabela analítica ali também. Então, logicamente que aqui a gente vai formatar esses títulos. A gente vai colocar em negrito, a gente vai pôr ele aqui num tamanho, por exemplo, maior, 24. Vou colocar aqui embaixo também em 24, vou colocar em negrito, para que a gente tenha esse título aqui. E aqui eu vou colocar dois pontos, né, para ficar mais intuitivo. Quando eu passo o mouse de novo, eu tenho agora a minha tabela analítica e minhas vendas ao longo do tempo. Acho que ficou muito exagerado aqui esse 24, a gente pode colocar um 18 de repente, para ficar algo mais sucinto. Então, ó, repara que quando eu passo o mouse em cima, e aí você pode testar no modo de visualização. Imagina que seu usuário vai estar passando o mouse e ele vai estar vendo esse tipo de informação. E aí, o céu é o limite. Você poderia até acrescentar mais informações aqui. Se você quiser pegar um region, por exemplo, ó, vou pegar a região,
Vou colocar aqui sales dentro dela também, para ser dividido. Eu posso colocar até assim como um gráfico de coluna, talvez fique melhor. Dentro de sales, vou colocar aqui os sales em cor. Vou pedir para ele mostrar o rótulo de dados. Vou tirar essa lateral aqui. Tenho agora minhas vendas divididas nesse formato. E talvez até um gráfico de pizza nesse caso, apesar do pessoal ter um preconceito com gráfico de pizza. Vou colocar ele aqui apenas para exemplo. Vou clicar aqui em mostrar rótulo de dados. Vou clicar aqui com o botão direito. Vou vir em cálculo de tabela, percentual do total, para que agora ele passe a mostrar o percentual ao invés de mostrar o valor. E aí, você vai precisar, né, logicamente, dar mais uma formatada. Vou colocar aqui, ó, percentual de vendas, percentual de vendas por região. E aí a gente vai dar aquela formatada novamente. Coloca aqui no tamanho 18, coloca aqui em negrito. Aqui embaixo vem, clica em inserir, planilhas, marca a planilha 4. Ela ficou formatada aqui com tamanho 18 em negrito. A gente pode voltá-la aqui para o 10, por exemplo, tirar o negrito e dar um OK. Se eu vier aqui agora, o que vai acontecer? Eu tenho agora alguns problemas porque eu estou tentando exibir muita informação dentro de um tooltip. Então, provavelmente aqui eu preciso diminuir um pouco a altura dele, né? Então, se eu colocar aqui em 450, vamos ver como fica. Tenho 450, vou dar um OK. Repara que ele ainda não apareceu. Por que ele não apareceu? Porque a altura, de fato, está bem grande. E aí você vai precisar redimensionar aqui o seu tooltip até que ele fique numa altura e numa largura aí suficiente para ele poder exibir os três números. Repara que agora ele apareceu lá embaixo, ó, minha vendas por região. Então agora eu já tenho minhas vendas ali, posso clicar aqui e tenho mais um gráfico sendo exibido. Olha a quantidade de informação que eu tenho no tooltip. Quando eu passo o mouse em cima dentro de Furniture, eu consigo entender como foi o comportamento de quantidade, vendas, desconto, profit e profit ratio por subcategoria. Eu consigo identificar como foi as vendas, né, ao longo do tempo dentro de Furniture. Eu consigo identificar como foi as vendas por região. E aí você poderia completar com várias outras informações, caso você quisesse. Porque aqui você tem, né, uma possibilidade, não vou falar infinita, mas uma possibilidade gigantesca para você trabalhar com esses tooltips. Então, acho que o que a gente pode fazer aqui, talvez seja só remover esses seios, ou até deixar esses seios, mas dar uma melhorada nessas cores aqui, talvez colocar algumas cores mais neutras, né? Eu acho que talvez seria interessante a gente ver aqui, ó, colocar de repente uma cor só. Dentro dessa cor só a gente pode colocar um roxo, colocar um tom assim um pouco mais claro, vamos ver como é que fica. Beleza, agora esse aqui ficou melhor. O de cá a gente pode colocar numa tonalidade desse azul aqui, só que aí a gente pode colocar ele um pouco mais claro também. Vem aqui e dá um aplicar, ficou um pouco melhor. O próximo item aqui a gente clica, muda a cor dele, coloca um tom de verde, por exemplo. Esse tom de verde acho que já pode ser um pouco mais forte, não tem problema. Aqui dentro do Profit, eu clico aqui, e aí venho aqui, mudo o azul. Vou colocar um tom de laranja, por exemplo, para ficar mais visível. O próximo item que eu tenho aqui, cliquei em editar cores do Profit Ratio. Esse é interessante ter duas cores, né? E aí eu vou colocar esse tom aqui e um tom desse verde de cá, porque eu tenho valores negativos, né? Então, o Profit eu também tenho, eu poderia modificar, mas é só a título de exemplo. Mas agora sim, quando eu passo o mouse em cima, repara a quantidade de informações que eu tenho. Aqui em cima até está cortando um pouco o tamanho, né? Por conta que o rótulo que eu tenho aqui, ele é um pouquinho grande, né? Então, posso aumentar aqui um pouco. E, tecnicamente, a gente tem aqui um tooltip avançado. Logicamente que você tem que fazer várias análises, né? Você pode identificar quais são as melhores aí. Poderia colocar outra informação, de repente, ao lado de vendas por região, para que ele tivesse mais informações. Só que tudo isso foi possível construir dentro de uma única tabela. E aí, se você clica em cima, repara que ele ficou frisado aqui, ó. Você consegue passar o mouse, né, dentro dele para você visualizar. Uma coisa que você pode estar até curioso. E se eu clicasse dentro de... Aí eu vou criar um outro gráfico aqui, ó, um gráfico simples, onde eu vou pegar aqui o segmento e vou colocar dentro do segmento aqui sales. Dentro desse segmento, você deve estar se perguntando, Adriano, e se eu colocar dentro desse gráfico de cá, nas dicas de ferramenta, eu colocar ele?
Que vai acontecer? Que quando eu passo o mouse em cima agora, eu tenho essa dica de ferramenta. Mas e aí? Se eu passar o mouse aqui e vier com o mouse aqui, ele vai funcionar? E repara que não. Não tem como você ver uma dica de ferramenta dentro de outra dica de ferramenta. Senão vai virar uma bagunça isso aqui. Não tem como eu passar o mouse em cima aqui e visualizar outras informações. Aqui o que eu ia mostrar por último, para a gente finalizar essa aula, é que aqui embaixo a gente tem várias opções, onde eu posso incluir botões de comando, permitir seleção por categoria, eu posso colocar ele como responsivo, né, instantaneamente, posso colocar ele em foco, né, e aí existem várias opções que você pode testar aqui, ó. Repara que ele vai mudar um pouco agora o comportamento à medida que você passa o mouse. Se eu clicar aqui e desmarcar essa opção, ele vai remover completamente ele. Se eu clicar em, né, tirar essa opção de incluir botões de comando, dependendo do tooltip que você fizer, você consegue colocar ações aqui dentro. Se você quiser incluir um link, se você quiser incluir alguma coisa para a pessoa clicar aqui dentro, você consegue fazer. E agora, ó, repara o seguinte, eu cliquei dentro desse aqui e ele continua sendo exibido, mesmo que eu passe o mouse para a direita. Então agora eu tenho esses tipos de observações aqui dentro. Eu posso clicar em permitir seleções por categoria. O que vai acontecer se eu marcar essa opção? Repara o seguinte, que eu consigo vir aqui dentro, né, e marcar outras seleções também. Então, existem uma infinidade de coisas que é possível a gente fazer dentro dos tooltips, mas esse aqui é uma das funções que eu acho mais interessante e que a gente consegue melhorar bastante aí o nosso usuário. Até se eu colocar padrão aqui, ó, repara que né, a gente consegue visualizar um pouco melhor porque ele não está em modo de exibição. Dentro do modo de exibição, você vai poder aí fazer os seus ajustes sem nenhum problema. Se você quiser até melhorar a altura que está sendo exibido, ó, ele está em 350, a gente pode colocar aqui em 300 para visualizar como é que fica. Ó, agora sim, quando eu passo o mouse em cima, eu tenho a nossa tabela aqui toda sendo exibida. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês de tooltips avançados era isso. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. A gente se vê na próxima aula.